E pessoal, agora a gente vai ver sobre posições relativas entre duas retas. Bom, eu vou dividir essas posições relativas em dois subconjuntos. O conjunto em que as minhas retas estão coplanares, ou seja, elas possuem um plano em comum, e o conjunto em que não existe nenhum plano comum entre essas duas retas. Bom, no primeiro caso delas serem coplanares, existem dois casos. Um deles é que as minhas retas RS se encontram em um único ponto P. No caso, elas concorrem nesse ponto e, portanto, elas vão ser chamadas de retas concorrentes. O outro caso vai ser o caso das minhas retas serem paralelas. Como a gente viu na aula de paralelismo, para que isso ocorra, eu tenho que ter os vetores diretores dessas retas linearmente dependentes, ou seja, um múltiplo de outro. Então, são esses dois os casos de retas coplanares, no caso aqui da aplicação coplanares nesse plano do quadro. E agora o caso em que as minhas retas não possuem nenhum plano em comum. Eu vou chamar esse tipo de reta de retas reversas. Como exemplo aqui, eu fiz a minha reta R nesse plano P1 e a minha reta S nesse plano P2. Reparem aqui que o desenho eu tento mostrar que elas não estão contidas em nenhum plano em comum. Não existe nenhum plano que contenha elas ao mesmo tempo. Ou seja, se eu traçar um vetor que sai de R num ponto A qualquer e chega em S no ponto B qualquer de S, esse vetor AB e os vetores diretores de R e de S vão ser linearmente independentes, ou seja, eu não vou conseguir expressar um em função de outro, já que no espaço vetorial que eu estou considerando R3, tem três dimensões e, portanto, se dois vetores, eu preciso de três vetores para indicar essa falta de dependência linear. No caso, os vetores vão ser, portanto, o vetor diretor de R, de S e o vetor qualquer ligando R a S, AB. Para indicar que eles são linearmente independentes, ou seja, que nenhum plano, uma entidade de duas dimensões, contém esses três vetores, eu vou calcular o determinante deles, ou seja, o determinante de R, S e do vetor AB. E se eles forem linearmente independentes, ou seja, se eles não tiverem nenhum plano que passe ao mesmo tempo por esses três vetores, eu vou ter que esse determinante vai ser diferente de zero. Essa aqui vai ser a minha condição para eu ter retas reversas. Sendo A e B aqui pontos quaisquer que você pode pegar de R e de S, respectivamente.